Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui na beira do lago pra gente jogar uma comida ali para os peixes e lançar um assunto aqui, se você tem dúvidas sobre como alimentar seus peixes durante o período do inverno, né? É sabido que os peixes ficam mais manhosos, um pouco mais difícil deles comerem nesse período. Por que isso acontece? Se você tem essas dúvidas, acompanhe esse vídeo com a gente até o final, que a gente vai falar um pouco sobre a alimentação dos peixes durante o período do frio. Pessoal, para quem acompanha a gente direto no YouTube, sabe que a gente tem a piscicultura aqui no sul de Minas, um local, uma região que o inverno é mais rigoroso, assim como acontece no parte de São Paulo, Paraná e ao sul do Brasil. E eu vim aqui no lago para jogar comida para os peixes. Agora, depois de um tempinho, eles estão lá comendo, ainda com um pouco de má vontade. Percebo que os peixes ficam meio lentos no inverno, mais manhosos, eles não sobem assim de primeira. Tá um pouco frio, eu vim um pouco tarde hoje também, já é mais de quase 5 da tarde, já tá nesse período escurece muito cedo, né? Então seria bom até tratar um pouco mais cedo do que isso. Mas para vocês entenderem o que acontece com nossos peixes, até eu tô com frio aqui, a gente já tá num período que a temperatura vem caindo bastante. Medição de água, vou passar para vocês como é que tá a nossa temperatura. E ambiente, nós estamos amanhecendo aqui já a 8 graus, entre 7 a 9 graus de manhã, temperatura ambiente, e terminando a tarde com 20 e poucos, 24, quase 25. E a gente pode perceber que há uma diminuição drástica na alimentação dos peixes nesse período. Os peixes, eles tendem a comer muito menos do que no verão. Aquele costume que a gente está, aquela quantidade que a gente está acostumado a jogar de ração, se a gente jogar vai acontecer isso, vai começar a sobrar comida. Eu joguei lá, ó, a comida está aqui um pouco ainda, já passou um tempo que está na água, o peixe ainda está se alimentando um pouco, mas já está tendo uma certa sobra de alimento, que não é legal. O ideal é que a gente jogue eles, no mesmo momento, eles consumam tudo. O que acontece com os peixes nesse período? A gente já falou muitas vezes disso, né? Mas voltando mais especificamente para a tilápia, a gente diz sempre que tem uma temperatura de conforto para os peixes, né? A tilápia, entre 24 até 28 graus, é aquela temperatura ótima, que ela vai se sentir muito confortável e vai se alimentar no seu máximo, né? Qualquer coisa abaixo disso, o peixe vai estar se alimentando menos. Então, como a gente já está com a água aí chegando agora, nas nossas medições está dando 19, 18 em alguns dias, então a temperatura tende a vir caindo. A tilápia não está numa situação de conforto, né? No meio do dia a gente pegou 21 graus e de manhãzinha a 18. Daqui a pouco vai chegar a 17, que é o comum de acontecer no nosso inverno. Para a gente entender, eu já falei isso algumas vezes, mas os peixes, eles são animais chamados ou classificados como pecilotérmicos ou ectotérmicos. O que significa isso? Eles não controlam a sua temperatura corporal. Estão comendo debaixo do palanque agora. Os peixes, eles não controlam a sua temperatura corporal interna. Então, diferente dos mamíferos, por exemplo, que são animais que têm temperatura constante, são chamados de homeotérmicos, né? Eles funcionam, o seu organismo funciona a uma temperatura constante e eles têm mecanismo para controlar isso. Em animais chamados de sangue frio, como alguns répteis, a maioria dos répteis, a maioria dos anfíbios e os peixes, isso não acontece. A temperatura corporal ela vai estar relacionada com a temperatura do ambiente, que no caso dos peixes é a água. Então, quando a água esfria, o peixe esfria junto. Isso tende a diminuir o metabolismo desse animal, porque ele não é um animal, no caso falando de tilápia, que está adaptado para a água a 17, 18 graus, e sim a 24 em diante. Então, quando você diminui a temperatura da água, automaticamente você vai abaixar o metabolismo do peixe, ele vai se sentir, vai ficar mais paradinho, vai gastar menos energia, ele vai ficar no modo mais econômico, vamos dizer assim. E ele não vai se alimentar tanto, porque ele não vai gastar toda essa energia. E o que a gente, como piscicultor, vai fazer nessa situação? Até essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Fala, Júnior, mas então o que eu faço? Eu paro de tratar dos peixes? Bom, eu não recomendo que pare de tratar dos peixes, porque, imagina, o nosso inverno ele é longo. A gente começa aí finalzinho de maio, normalmente, e aí vem junho, julho, então a parte de agosto está frio. É muito tempo para esse peixe ficar sem alimentação, né? Se você parar totalmente o trato,
esse peixe vai enfraquecer, porque um pouco ele come. E é importante que esse pouco que ele come é muito importante para a sua sobrevivência, para a sua manutenção. O peixe vai ter uma reserva de gorduras que ele vai queimar durante esse período, ele vai ficar mais quietinho, vai ter um gasto energético menor, mas eu recomendo sim que você jogue essa comida no tanque. E é o que vai acontecer. Você, para quem faz criações profissionais, vai estar acompanhando com o termômetro na água e vendo essa temperatura, conforme dias mais frios, trata menos, dias um pouco mais quentes, aproveita. O que dá para a gente ajudar os peixes nesse momento? A gente pode tratar do peixe no horário mais quente do dia, então ao invés de fazer como eu fiz agora, tratar 5 horas, trata do peixe um pouco mais cedo, 3h30, 4 horas, a hora que o sol está mais alto, talvez um pouco antes, já faz o trato que o peixe vai comer bem melhor, que está faltando temperatura, nesse momento tem um pouco de temperatura, o peixe come. Se ele come, ele vai ter reservas de energia para ele queimar, ele vai ter acúmulo de gordura, ele vai ficar mais reforçado, então isso evita até mesmo que o peixe adoeça nesse período do frio. É interessante, mesmo que ele coma pouco, você ainda alimenta. Mas a gente tem que ficar atento a quanto de ração vai jogar. Como quem cria profissionalmente, geralmente usa tabelas de raçoamento para ver temperatura de água, quantidade de peixe, biomassa do lago e calcula a quantidade de acordo com tabelas. Para quem faz criação mais, vamos dizer assim, para menos comerciais, né, vai jogar a ração de acordo com a fome do peixe, que eu acho o melhor método, não tem mal nenhum de fazer isso. Você leva um pouco de ração, joga uma certa quantidade, o peixe começa a comer, quando você vê que ele perceber que ele está perdendo o interesse, você para de tratar. Assim você vai regular o trato e um pouquinho que ele comer vai ser fundamental para a sobrevivência e para a saúde das peixes naquele momento. E eu quero dizer para vocês também, para quem não nos acompanha constantemente aí, que entre no canal Aquaminas e procure lá. Nós temos vídeos falando especificamente de alguns cuidados que você tem que ter durante o período do inverno para você manter também a saúde, manter seus peixes mais saudáveis no tanque. Então, algumas dicas de como você pode fazer para esse peixe ficar mais confortável e se alimentar melhor também no inverno. E você pode até me perguntar, mas Júnior, isso serve para todas as espécies? Não, não é uma regra. A gente está falando principalmente aqui de tilápias, que tem essa temperatura de conforto entre 24 a 28 graus. Algumas espécies são exceções, por exemplo, catfish americano. Eu entendo que ele come melhor quando a água está mais fria assim do que no verãozão. Catfish ele já tem um sério problema com água acima de 26, 28 graus, já fica ruim para ele. Então quando a água está 20, 21, ele está comendo muito bem, então se alimenta bem durante o inverno, catfish americano. As carpas em geral comem bem também, né? A carpa capim se alimenta bem, as húngaras, as coloridas se alimentam bem no inverno. Não é a melhor época para ela crescer, mas se alimentam bem. E tem, por exemplo, a truta, que é um caso extremo de peixe de água gelada. Então a temperatura para a truta é abaixo de 18, 17 graus, para ela tá maravilhoso. Então assim, a gente tem que conhecer realmente qual espécie a gente está trabalhando. Mas em geral, dos peixes mais comuns de piscicultura, os peixes redondos, as tilápias, matrinchãs, piauçu, todos eles vão comer muito melhor quando a água estiver acima pelo menos de 22, 23 graus acima. Tá, eu já disse isso em outro vídeo também, mas é importante que, já falando de alimentação, né, que você, já que vai tratar e ele vai comer pouco, tente colocar uma ração com a proteína um pouquinho mais alta. Isso ajuda muito para o peixe, que ele vai consumir menos comida, mas ele vai consumir uma comida de melhor qualidade a níveis proteicos. Então, se você estava tratando com uma ração 28% de proteína, volte para uma 32%, peixe que já está na 32%, talvez volte para uma 36%. Se você voltar e colocar uma proteína mais alta no inverno, que ele vai gastar pouquinho, ajuda muito, esse peixe vai ficar mais saudável, um pouquinho que ele comer vai sustentar melhor, vai fazer um efeito melhor no crescimento também desse peixe, que ele vai ganhar um pouco de peso ainda, que esteja frio. Tá aí, videozinho curto hoje, olha lá, comida que eu joguei, acabou toda, o peixe já comeu, já parou o movimento, não estão aqui perto de mim, então isso é um jeito de tratar deles que eu gosto muito. Eu cheguei o peixe, alguns vieram de encontro, joguei a ração primeiro, eles ficaram, demorou para subir, mas é importante que não sobrou ração na água. Então, se você quer regular bem o seu trato aí, joga um pouquinho de ração e vai vendo até o peixe perder o interesse. Dentro ali de uns 5 ou 10 minutos, você já viu que o peixe comeu, se alimentou, já está mais quietinho, já perdeu o interesse, para de tratar e agora só amanhã que precisa jogar novamente para ele, tá? Quantidade de tratos, isso é importante. Pessoas perguntam às vezes, mas faz 2, 3, 4 tratos? Talvez no inverno a gente vai reduzir isso. Peixe que estava comendo 3, 4 vezes, você pode tratar às vezes 2 vezes só durante o frio
que já vai ser o suficiente. Eles não vão comer com tanta frequência quanto no calor, né? Então os processos de digestão são um pouco mais lentos. Então eu prefiro tratar próximo do meio do dia, um primeiro trato, né? Não tão cedo mais, como no verão, né? Não tão cedo, talvez entre 9 horas por aí, e prefiro tratar depois entre 3h30 e 4h30 da tarde, que é como último trato. Se fizer isso aí, um pouquinho que ele comer, como eu disse, vai ajudar e muito. É isso, gente. Me despeço de vocês, agradecendo sempre a audiência e o engajamento que vocês estão tendo com nossos vídeos. Peço que vocês se inscrevam no canal, ajuda bastante a gente que está produzindo conteúdo. Espalhe esses vídeos para outras pessoas, que são dicas importantes para quem gosta aí também da criação de peixe, tá bom? Um abraço, até nosso próximo encontro por aqui.